Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado do Grupo GPS, né? Não é uma empresa tão conhecida, vamos dizer assim, na bolsa, mas eu já fiz vídeo dela. Vamos ver aqui, quando foi? Metade do ano passado, mais ou menos, tá? Os resultados bons, tá? A empresa tem números legais. É aquele caso de empresa que o negócio não parece assim tão atraente, mas ela vai entregando, tá entregando um crescimento, né? Ela tem uma margem baixa, né? Então pode parecer que é pouco rentável, mas é característico e a gente já vai ver os números, tá indo bem, tá? Então, só fazendo um resuminho aqui antes de começar, né? O que que ela faz? Ela atua, ela fornece serviços terceirizados para outras empresas nessas áreas mais diversas possíveis, né? Então parece meio complexo, mas na verdade é simples. Então vamos supor que eu tenho uma empresa qualquer lá, um laboratório onde eu trabalhava, e eu preciso fazer segurança do laboratório. Então, tipo, eu sei contratar analista de laboratório, né, pessoa para fazer coleta e tal, eu não sei contratar segurança, né? Então, ao invés de eu ter toda a minha estrutura lá, eu vou lá, contrato com um grupo GPS, falo, olha, eu preciso de segurança patrimonial ou, enfim, né, das pessoas e tal na operação. E eles vão fornecer um serviço terceirizado. E assim, com logística, limpeza, coisa na indústria e N diferentes áreas. Então, o grupo GPS ele é um grande facilitador desses serviços, né, terceirizados de vários tipos diferentes e tudo mais. É aquilo que eu tava falando, né? Que eu sempre cito a Fastenal, a Pua, o Fenol. São negócios que você olha e fala assim, ah, legal, né? Mas não tem um apelo assim, uau, que fantástico. A empresa não tá mexendo com um negócio inovador e tal. Mas, cara, tá operando bem, funciona, né? Dá resultado. Saindo um pouco disso, né, o modelo corporativo deles, eles costumam fazer várias pequenas aquisições. Então, vocês veem nos vídeos de fatos relevantes da semana lá, sempre tô falando, ó, o grupo GPS fechou uma aquisição aqui, completou outra ali, que eles vão englobando todo mundo e ganhando na escala, porque é um negócio inerentemente de margem baixa, não tem muito como você botar uma margem alta nesse tipo de serviço, senão ele fica inviável, né? Senão o teu cliente vai lá organizar por conta dele, se você botar uma margem muito alta, tá? Além de competição e tudo mais. Então você vê uma empresa que receita 10 bi de reais, uma receita alta, né? Um valor alto de receita, é mais que quanto que tá o valor de mercado dela aqui? Uma 11, né? Eu ia falar que era mais que o valor de mercado, mas quase isso, não chega a ser. Então, uma receita bem alta, só que como as margens são baixas, né? Acaba que a rentabilidade é um pouco mais baixa. Só que faz parte do business, igual outras empresas de margem baixa também. Então, nos últimos anos, o pós-IPO, vamos ver quando foi o IPO dela. 2021. Cara, 2021 teve IPO pra caramba, né? De lá para cá, ela aproveitou na entrada de recursos, ela investiu bastante em aquisições, né? Então ela conseguiu crescer e melhorar esse resultado aqui bem, né? EBITDA, lucro líquido. E é isso, né? O negócio não parece ter um grande apelo, mas funciona, tá dando certo, tá crescendo, tá entregando. Então dá uma olhada no resultado e depois a gente volta para, né, as considerações finais, tá? Então, tô aqui, o grupo GPS, eles vão explicar, né? O líder no setor de serviços terceirizados, trocentos campos diferentes. Eles têm um monte, ó, 150 mil colaboradores, ó, é gente pra caramba. Então, é uma empresa, pensa assim, ó, na estrutura dela. O que, que tem na estrutura dela? Tem grandes ativos imobilizados? Não, velho, é uma empresa de pessoas. Tem pessoas para, né, habilitadas a oferecer serviços e ela organiza isso aí, a logística. Então, para ela crescer é importante, né? Dar um certo ganho de escala, e tudo mais. É uma empresa de força de trabalho, né? Não vai ter grandes ativos, grandes necessidades de investimento e tudo mais. O preço é ter uma rentabilidade baixa, né? Crescimento, negócio ágil, vertical orgânica e aquisições, né? Destacando. Então, para esse final aí de ano, né? No ano a receita é de 10,6 bi, crescimento em cima de 22, que mais? O EBITDA crescendo um pouquinho mais, lucro líquido um pouquinho mais, né? Então, famosa alavancagem operacional, né? Ganho aqui principalmente de escala, imagino eu, né? Mas bem legal esse resultado aqui. 20 e poucos por cento de lucro é bem bom. Que mais? Receita orgânica, integração de várias empresas aí que elas vão adquirindo, além de serviços e facilities.
Será que tem uma coisa a ver com a Engie? Não sei. Mas é isso, eles vão comprando um monte de empresinha pequena. Cada empresa que entra, né, agrega pouco, mas né, você vai fazendo várias aquisições, vai entregando bastante no final dos tempos. Vai ter mais uma aqui, ó, na agulha. Que mais? Mais aquisições, Lyon, Control, Invictus, Smart Food. Essas vão entrar no próximo TRI, né? Primeiro TRI de 24, que foi agora janeiro, fevereiro. Que mais? Mais um pouquinho sobre a empresa, tá lá no Brasil inteiro, 150 mil colaboradores, enfim, diretores e tal, INPS, capacitação de equipes. Agora, de novo, raciocinando, né? Comparem ela com uma Accenture, que também é uma empresa de pessoas. Né? A Accenture faz consultorias e diversas aí para várias empresas. Mas qual que é a diferença primordial entre as duas? Pausa o vídeo aí e pensa um pouquinho. Né? A atividade que elas oferecem é muito distinta, né? A Centro é atividade high level, de consultoria, né? Muito top. Aqui são serviços mais simples, não estou desmerecendo, longe disso, tá? Mas são serviços mais simples. Então, claro que é importante, né? Profissionais capacitados e tal, mas é diferente do business do uma Centro, que você tem basicamente os melhores caras do mundo para resolver os maiores problemas das principais empresas do mundo. Aqui, né, são para prestar serviço, claro, não tô desmerecendo de jeito nenhum, tá? Mas é um pouco diferente. Ah, gestão de pessoas, de equipes, digitalização. Então tem lá uma plataforminha digital, todo mundo hoje, né, correndo atrás de ferramentas digital. Então esse é um ponto importante, risco trabalhista, né, empresa de pessoas, tudo mais. Que mais? Enfim, né? Tem ali uma despesa contínua, né? Despesa com processo trabalhista para os caras é tipo uma despesa corrente. Mas enfim, não parece ser muito grande, né? Sobre a receita líquida. Ah, que mais? Aqui, ó, evolução. Os caras têm um gráfico de evolução disso. É impressionante. Bom, base de clientes. Então, uma base bem diversificada, isso é legal. Né? O maior cliente é 4%, o resto é, né, bem pulverizado. Interessante. Ela atende tudo quanto é tipo de empresa. Primeiro, porque ela tem um leque variado. E segundo, porque, por exemplo, né, uma atividade dessa aí, sei lá, né, de infra de segurança, o exemplo que eu dei, pode ser para o governo, pode ser para o varejo, pode ser para a indústria. Né? Então, é bem variado o que eles têm de clientes. E tem o lance do One Stop Shop, né? É a verticalização lá. Melhor, isso aí é horizontalização, né? Você pega uma indústria que contrata um serviço lá de monitoramento, aí ela já te conhece, aí pode contratar outro. Então você vai ganhando esse efeito de rede também, tá? Enfim, aqui tem uma lista do que eles fazem, e é uma lista grande, ó. Vai desde limpeza, jardinagem, né? Fornecendo alimentação, prevenção de incêndio, até, sei lá, ó, aviação, enfim, suporte de produção, ou seja, tem muita atividade diferente, tá? Passando mais para os números, então o crescimento de receita bom, 15%, não é espetacular, mas tá bom, tá? E o grande ganho tá vindo da alavancagem operacional. Esse crescimento de receita vem em parte orgânico, parte das aquisições, né, que eles comentam mais sobre aquisições, são aquisições pequenas, né, não é aquele boost, ó, um históricozinho aqui, né? Aquisição, quando foi feita a assinatura, o fechamento do negócio, go live é o quê? É quando entra começa a apurar o resultado? Sei lá. Mas enfim, tá lá, cara, vai fazendo um monte, vai comprando outras empresas e vai juntando no teu portfólio, certo? Em termos de EBITDA, a gente já viu um crescimento bem melhor, né? 20% por essa diluição de custos fixos e tal, embora a maior parte do custo, né, não seja escalável, mas como você tem, né, uma estrutura dessa grande, que receita muito e tem margem baixa, naturalmente, né, você sem desandar essas despesas fixas, você consegue alavancagem operacional, mas o principal custo, assim, está relacionado com a própria prestação de serviço, não tem como, né, alavancar, tá? Mas um bom crescimento de EBITDA, ajustado ou não, né, não dá muita diferença. Mas isso aqui em gráfico, né, no quarto tri já não cresceu tanto. Eu tava revendo aqui, ó, o comentário que eu fiz do ano passado, eu tô trocando tudo de ordem, né? Então, empresa com evolução de resultados, ganho de rentabilidade, o resultado está piorando um pouco, mas financeiro, né? Mas de boa, endividamento sob controle, geração regular, né? Muito bom, né?
Aí eu fui ler aqui, são bons, embora o negócio seja tão atraente, o crescimento e cuidado com a projeção de crescimento dos últimos 12 meses. Então, provavelmente eu devo ter olhado com mais detalhe e visto que, assim, ela cresceu muito aqui com várias aquisições e parece que agora ela tá num patamar um pouco mais, né, de crescimento moderado. Vamos ver, né? Me chamou a atenção esse comentário que eu fiz lá atrás. Aparentemente tá indo bem. A comparação trimestral aqui não evoluiu tanto, né? Mas, enfim. Tem que cuidar com isso também. Achar que, putz, é uma baita de uma empresa de crescimento. Tem que ver, né? Tem que esperar um pouco mais ainda pra ver o quanto ela consegue sustentar, assim, de evolução e tudo mais. Mas é uma coisa que me parece certa é esse potencial aí de alavancagem operacional, né? Que mais? Lucro líquido, mesma coisa, né? É basicamente a mesma coisa do EBIT. Da empresa tem uma dívida bem tranquila. Atenção com isso, eu falei na análise da Raia ontem no meu canal. Empresa de margem baixa, né? Dela até é o dobro da Raia, mas dívida, os parâmetros de dívida são diferentes. Tá? Então, acima de uma vez, já começa um resultado financeiro pesar. Tá? Aqui ainda tá bem tranquilo e tal. A gente vê que ele nominalmente aumentou, né, pelo aumento de custo de dívida. E é o que eu falei, com margem baixa, 200 milhões, cara, é 20% de EBIT, né? Um pouco mais, um pouco menos. Então, assim, ela não pode perder o controle disso aqui. Né? Perdendo o controle de endividamento, cai muito a rentabilidade da empresa. Tá? Tem que ficar de olho nisso. Não é o que está acontecendo, claro, né? Mas só para reforçar esse ponto, tá? Então, lucro líquido legal, né? Um ganhozinhos de margem, muito bom também. Enfim, margem líquida ajustada também legal. A visão caixa deles é muito tranquila, porque eles não têm tanta necessidade de CAPEX, né? Então, cara, o fluxo de caixa operacional vai lá para pagar juro, imposto e tal. É pouquinho de investimento e o resto é para o acionista, certo? Então, claro, tem os aquisições, não sei exatamente onde, ou não sei se teve aquisição nesse período, provavelmente teve, né? Mas não é uma empresa que vai necessitar de muito CAPEX, né? Que mais? Financiamento, amortização, isso aí tudo bem. A dívida rodando. Tá aqui, ó. Compra de ativos imobilizados operacionais. É pouco, cara. É perto do tamanho da empresa. Essas aquisições são pequenas, né? Elas não pesam tanto assim. Então, alavancagem super controlada, tá? Teve um leve aumentozinho aqui. Se eu não me engano, eles contam o que ainda precisa pagar de aquisição, não é? Nesse cálculo. Por isso que dá um pouquinho de diferença lá do Fundamentei. O que eu acho, assim, bem razoável, né? Tipo, é bem transparente pela empresa. Né? Tem uma linha aqui, né? Aquisição de controladas, provavelmente é isso, né? Ou os recursos que faltam ela pagar. Que na teoria não é dívida, mas é bem razoável você considerar, tá? Então, aqui, uma dívida EBITDA ajustado, perfil de endividamento alongado, sem nenhum problema. Retorno de capital, né? Interessante, claro, esses cálculos de ROIC aí não são muito úteis, mas como ela tem baixa necessidade de investimento, com certeza tem um retorno legal. E é isso e tal, descentralização, delegação, reter pessoas, aprimorar ferramentas. É um resultado simples de analisar, não tem muito o que ficar inventando, né? Então, um resultado bom da empresa, para deixar aí uma boa notinha 4. A gente ainda precisa ver um pouquinho mais dela para ter essa noção do quanto esse crescimento é recorrente, não é? Tá se aproveitando do momento ou não, mas até segunda ordem são números bons, né? Tá entregando um resultado legal. Resultado do ano de 2023. Então, ano muito positivo para a empresa. Crescimento de receita com alavancagem operacional. A empresa, vamos lá, tem uma estratégia de realizar várias aquisições pequenas para, né, agregar, enfim, sei lá, né, para aumentar os resultados.
a geração de caixa consistente, com baixa necessidade de CAPEX e, né, endividamento controlado, mesmo com investimentos, né? É um preciosismo colocar mesmo com investimentos, porque, né, acaba sendo muito pouco, né? Então, o grupo GPS vem mostrando resultados muito bons, né? Ainda que não se tenha um histórico consistente, né? Infelizmente não tem o que fazer, a empresa é nova no mercado, desde 2021. Aparentemente, aparentemente, o negócio é bom e mesmo com margens justas, né, apertadas, e justa pode ser de justiças, né? A empresa consegue gerar valor consistentemente por meio de crescimento e alavancagem operacional. Então tá aí, mais uma empresa candidata assim, a ser uma das que a gente acompanha sempre, com números bons, né? Não tenho o que comentar sobre isso. A única coisa que fica, né, não é um porém, né, mas é tipo, legal, agora esses negócios que não são claras, assim, as vantagens e avenidas de crescimento e tal, né, a gente acaba focando muito no histórico, né, para ver o que a empresa vem entregando e tudo mais. Né? Aqui a gente tem 3 anos de histórico, com 3 anos bons de crescimento, de alavancagem, de baixa necessidade de CAPEX, né, de geração de caixa. O valor dela é ok, né? 11 bi a gente viu, empresa, né, dando aí pouco mais de 500 milhões de lucro, é razoável, né? Não é nenhuma barganha do mercado, mas não é nenhum preço absurdo também, é compatível. E é isso, acho que dá para continuar acompanhando a empresa, ela, né, faz por merecer, né? Vamos ver aí no futuro se isso se mantém esse ritmo de crescimento sustentável, se ela consegue continuar ganhando margem igual tá ganhando, né? Se for isso, tudo bem, claro, né? Vamos avaliando aí conforme ela for entregando, mas pelo que ela entrega hoje, não tem como não dizer que é uma empresa interessante, né? Dá para acompanhar sim. Beleza, pessoal? Então era isso aí, o vídeo sobre o Grupo GPS. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todo mundo. Até os próximos vídeos. Valeu!